Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e eu quero lembrar a vocês que hoje nós teremos live tanto na comunidade fechada quanto no Patreon. Eu aguardo vocês lá e caso vocês ainda não estejam inscritos lá, eu deixo o link na descrição para que vocês ingressem, caso tenham interesse, evidentemente, né? O vídeo que eu tinha preparado para vocês hoje, ele acabou sendo censurado, foi lá para o Patreon também. Ele também trataria desse mesmo assunto, que são as escolhas de meio de mandato nos Estados Unidos, mas vocês sabem como está o mundo, né? Não necessariamente existe uma restrição, às vezes legal, mas às vezes por conta da escolha da própria plataforma, certos temas eles consideram que não devem mais ser tratados por pessoas comuns, né? Eles acham que isso tem de ser tratado pelo mainstream, porque aí o discurso e a narrativa vêm de acordo com o que eles querem. Então, infelizmente, nós temos de nos ater até quando for imposto isso, e sinceramente eu acho que isso não volta mais atrás, né, que só vai piorar, nos ater àquilo que nos é permitido. Bom, o que nós iríamos tratar e o que nós vamos tratar é sobre as escolhas de meio de mandato nos Estados Unidos. Vocês devem saber, eu imagino que a maioria de vocês saiba, que ontem os Estados Unidos, o povo norte-americano escolheu seus congressistas. Diferentemente do que no Brasil, eles têm um sistema em que eles escolhem os congressistas no meio do mandato do mandatário maior daquele país. Por que isso? Porque na mentalidade deles, e eu acho que eles estão mais corretos do que nós, que o sistema deles acaba funcionando melhor, isso é uma maneira de avaliar se a administração do mandatário está boa ou ruim. Ou seja, se o mandatário chega ao cargo e 2 anos depois ele não está bem, a tendência é que o povo acabe escolhendo congressistas que são de uma oposição à sua administração para que ela seja truncada, para que ela não traga mais males do que já vem trazendo. Se o mandatário vai bem, o que acontece é o contrário, a população acaba escolhendo mais congressistas que vão azeitar a sua administração para que ela continue fazendo o bem que vinha fazendo. Então, aquilo que aqui no Brasil não acontece, lá acontece. Então é quase como que fosse uma reavaliação na metade do mandato daquilo que vem acontecendo dentro do país. No nosso caso é diferente, nós escolhemos em um pacote só o mandatário maior e os congressistas, ou seja, deputados e senadores, e aí, para bem ou para mal, nós temos de engolir aquilo por 4 anos e pronto, né? E como vocês sabem, né, os países, o mundo, de uma certa maneira, é dividido em 2 grupos de pessoas. Aquilo que é bom para um é ruim para o outro e vice-versa. E sempre tem aqueles que ficam mais no meio termo e que esses é que são sempre os fiéis da balança. Eu divido o mundo, né, as pessoas, em 3 grupos. Um grupo sempre estará posicionado de um lado, outro grupo sempre estará posicionado de outro, por convicções, né? E um grupo, que é um terceiro terço, ele sempre está no meio, oscilando de um lado para o outro, tendendo mais para um lado do que para o outro, mas com a possibilidade de modificar suas escolhas. E são esse grupo especificamente que acaba sempre sendo o fiel dessa balança aí, né? E quando é que nós vamos saber o resultado das escolhas norte-americanas? Segundo a matéria aqui, pode levar dias para determinar qual lado acabará controlando a Câmara e o Senado após as escolhas, então, de ontem, né, do dia 8. Dizer aqui, pode levar até dias de espera até que fique claro quem vencerá as escolhas de meio de mandato nos Estados Unidos e antes que fique claro se republicanos ou democratas controlarão o Congresso. Por que fique claro? Não é que agora já não se possa ter uma ideia, porque imediatamente as pessoas começam a apresentar projeções de acordo com aquilo que é apurado mais rapidamente. Então eles vão projetando, olha, a tendência é que vai acontecer isso ou aquilo, mas para que fique exatamente claro, para que se defina sem sombra de dúvidas, isso acaba demorando. Então, todos os 435 assentos, e é interessante esse número aqui, 345, porque ele fala do 47º problema de Euclides, quem está na comunidade fechada lembra, né? Os 435 assentos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estavam em disputa, assim como 35 assentos no Senado dos Estados Unidos, mais 36 governos.
Então, já havia assim, uma distância bem pequena entre republicanos e democratas. Os republicanos precisariam conquistar 5 cadeiras para obter maioria na Câmara e apenas uma para controlar o Senado. Então a expectativa é se realmente eles vão conseguir isso ou não. E essa pequena diferença faz toda a diferença para o povo norte-americano e para o mundo, porque evidentemente que um país tão poderoso, né, o rumo que ele toma acaba influenciando o resto do mundo inteiro. Ou vocês acham que aquilo que está acontecendo na Rússia, que pode acontecer em Taiwan e outros países não terá repercussão de acordo com essas escolhas? Terá, sem sombra de dúvidas, terá. Isso me faz lembrar, é mal comparado, né? Não é a mesma coisa, mas é mal comparando com o Império Romano, onde os cidadãos podiam escolher, né, os seus representantes, né, e os demais acabavam que apenas observavam e aí acabavam tendo repercutido em sua vida aquilo que os cidadãos escolhiam. Então o cidadão romano escolhia para um lado ou para o outro, mas a repercussão era ampla, geral e irrestrita. E assim acontece no mundo, de uma certa maneira. Então eles estão dizendo que a sugestão, né, das projeções é que os republicanos levariam a maioria. Por enquanto não há nenhum tipo de definição certa, né, e incontestável, mas aparentemente a tendência é essa mesmo. Então eles dizem aqui que isso aqui inclusive é do site oficial, né, dessa mídia mainstream, da Al Jazeera. É um site que não teria nenhum motivo aqui para estar defendendo os republicanos. Pelo contrário, segundo o meu entendimento, eles até gostariam que o resultado fosse o inverso. Mas eles próprios estão dizendo que uma onda maciça de apoio aos republicanos pode levar a declarações de vitórias horas após o encerramento das escolhas. Então, mesmo que oficialmente isso não aconteça, as projeções podem já indicar imediatamente, hoje no caso, mais ou menos uma tendência de quem será que se sagrará aí o vencedor disso. Mas com dezenas de disputas a serem feitas e estados importantes como a Pensilvânia disputados, né, já alertando que podem levar dias para contar todas as cédulas, especialistas dizem que há uma boa chance dos Estados Unidos irem para a cama na noite das eleições sem saber quem ganhou, de fato, né? Então, quando se trata de conhecer os resultados, devemos deixar de falar sobre o dia em que as pessoas vão lá e escolhem, né? E pensar na semana em que isso está acontecendo. Então, o que eles imaginam aí é que até sexta-feira já tenha tudo bem definido e talvez isso possa se estender mais adiante, talvez até menos, né? Porque lá a contagem é bem diferente, né? Então, existem uma série de diferenças de um estado para o outro, enfim, é um sistema muito mais complexo, né? Eles dizem aqui, como os democratas votam pelo correio com mais frequência do que os republicanos, os estados que permitem que as autoridades deem um salto antecipado na contagem das cédulas pelo correio podem relatar grandes diferenças, grandes lideranças democratas que evaporam à medida que os contadores no escrutínio trabalham em pilhas de inclinação republicana que foram lançadas no dia da escolha. Então, o que eles querem dizer com isso? É que no começo pode ser que a tendência mostre os republicanos à frente, mas que conforme forem chegando as cédulas do correio, nos estados em que isso é permitido, porque nem todo estado permite você votar em papel pelo correio, né? Mas conforme elas forem chegando, isso pode ser revertido, dependendo da quantidade, né, da distância em que isso já estiver pró-republicanos. Eles então dizem, olha, o indício é que não tenha mais reversão, mesmo que todas as cédulas que vierem pelo correio apontem o contrário. Mas, enfim, vamos acompanhar e ver como é que vai ficar. Eles chamam de estados de miragem azul, que incluem Flórida e Carolina do Norte. Os funcionários que fazem o escrutínio podem remover estou cuidando aqui com algumas palavras, não sei nem se é preciso, mas enfim, por conta do dia a dia meu Deus, como é complicado, né, pessoal, comunicar assim sem saber o que você pode ou não pode falar. Sinceramente, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tenho pensado
em parar aqui com o canal Geopoliticando, porque é muito difícil comunicar sem poder usar as palavras corretas, porque se usa essa palavra aqui, pode dar problema, não sei, porque agora, não, vai cair uma caixinha de informações embaixo, mesmo que eu não esteja falando nada demais. Se usa isso aqui, certeza que vai dar problema, se usa essa palavra. Então é um absurdo o ponto em que a sociedade chegou atualmente. Eu não sei até quando que as pessoas vão aturar isso aí. Eu, sinceramente, estou de saco cheio. Esse canal aqui está muito complicado de comunicar através dele, porque os temas são todos envolvidos com coisas que estão cheias de não me toque, sabe? Mas, enfim, resumidamente, pessoal, para encerrar esse vídeo, desculpe eu encerrar assim de uma forma tão ruim dessa maneira, né? Mas realmente estou de saco cheio disso aqui. Mas para encerrar, o fato é que agora, dependendo dos resultados que acontecerem lá, o mundo pode ir por um lado ou para o outro. Nós esperamos que as escolhas que eles façam mudem as coisas que estão acontecendo, inclusive nessas plataformas tecnocratas que têm sede lá. Nós vimos aí uma tendência de mudança no Twitter, esperamos que isso aconteça em outras ferramentas também, porque está insuportável, inviável e muito ruim de comunicar. Isso já vem se estendendo há meses, né? Palavras que não podem ser ditas, isso é um absurdo total, né? É inacreditável que ainda chamem de democracia uma coisa nesse sentido. Enfim, não sei nem se esse vídeo vai para o ar, mas se cair em Yellow Flag eu vou publicar de qualquer maneira. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.